Oi, meu nome é Lorena, eu sou ginecologista e obstetra aqui na Case. Meu nome é Julie, sou ginecologista e obstetra aqui na Case. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é praticamente em todas as consultas vem, né, Lô? Que é o medo do parto normal. O que a gente vai falar hoje? Muita coisa, né? Sim. E eu acho que o medo do parto é muito mais amplo do que só o parto vaginal. A gente se fala muito em mídias, em família, sobre o parto vaginal, mas na verdade o parto, o nascimento do teu filho é uma coisa que gera bastante ansiedade e angústia, assim, um sentimento dúbio. Vou estar feliz, mas estou ansiosa. Eu acho que trazer esse tema que é muito complexo, né? E tem vários fatores coletivos, mas também fatores individuais. É aprofundar a ideia de que é o medo da mudança também, né? O medo do novo, além do medo do parto, né? Sim. Eu acho que quando a gente fala sobre medo de parto, a gente fala muito sobre medo de perder o controle. Eu ia dizer isso. Eu acho que o parto normal, ele vem regado disso, né? De estar num momento de vulnerabilidade, né? Você vai estar exposta num momento de dor, num momento de exposição até, né? E o medo de não ter o controle, porque a gente não tem o controle desse nascimento, né? Sim. A gente vai percebendo ao longo da gestação, mas muito ao longo do parto e depois que o bebezinho nasce, que na verdade a gente não tem controle sobre muita coisa. Então a cesárea veio nesse contexto pra gente agendar, pra gente fazer o cabelo, deixar a maquiagem feita, até alinhar os astros e escolher a astrologia do nosso filho. Veio nesse contexto de manter o controle. Mas mesmo dentro de uma cesariana, mesmo dentro de uma cirurgia eletiva marcada, a gente ainda pode perder controle de muita coisa. Eu acho que até mais, né? Se a gente for pensar, a gente falando aqui agora como obstetra, eu acho que uma cirurgia, né, apesar de todo esse controle aparente, a gente tem muito mais risco, né? Mas eu acho que trazer essa questão da cesariana como controle, tem também que a gente problematizar, eu acho, né, Lu, a nossa parte, né? Sim. Eu acho que é um pouco mais o controle da equipe, né? Também. O controle do obstetra, de ter horário, né? De ter hora para começar e hora para terminar, de ter dia agendado que cabe na agenda do consultório. Então a cesárea surgiu nesse contexto de controle do médico, né? Sim. A gente fala muito sobre a pressão da família, sobre a pressão da sociedade em escolher uma via alta, a cesariana, mas a gente tem que assumir um pouco da nossa responsabilidade como obstetra também e saber que existem muitas indicações falsas de cesariana. Então, tá chegando o feriado, hoje é sexta-feira, o consultório tá fechado, passo visita sábado e domingo. Pra gente é muito mais prático marcar uma cesariana. Mas pensando em segurança, pensando não só na tua segurança, mas na segurança do seu filho, a gente precisa fazer o que tem de melhor evidência, que seria o parto vaginal. A gente precisa entender aquele contexto e a gente também perdeu o controle de entender que na hora a gente quer tanto um parto, mas existem as indicações sérias de cesariana e de instrumentalização do parto, etc. Mas a gente também precisa aprender a abrir mão do controle e encarar aquelas situações e realmente escolher o mais certo, escolher o mais seguro para o teu bebê e para você naquele momento. E eu acho que a gente trazer esse medo, por quê, né? Por que tanto medo? Eu acho que a gente vem de uma cultura de as mulheres pariam em casa, com parteiras, e a gente tirou o parto de casa e trouxe para o centro cirúrgico, né? A gente trouxe para o hospital. A gente, politizando um pouco também o tema, né? Mas a gente tirou o parto da mulher, né, dessa como protagonista e deixou o hospital e o médico como centro do parto. E eu acho que a gente precisa entender isso, porque com esse movimento a gente tem toda uma cultura da cesárea, né? Sim. Então a mídia trazendo a novela de que a cesárea é mais segura, o nascimento por cesárea, trazendo que o parto é sempre assustador, é sempre com muita dor, é sempre com muito grito. Tem a parte que eu acho que a gente precisa também trazer da violência obstétrica, né? A partir do momento que a gente tirou daquele contexto de família e trouxe para o hospital, a gente deixou de que a mulher parisse na posição que ela gostaria e a posição ficou deitada, a gente instrumentalizou mais o parto até de formas que não precisava, mas a gente também trouxe esse contexto de assustar, de que o parto normal não é o natural.
né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante de a gente trazer também o ambiente político nessa questão de medo do parto, né? Que é construído em todos os lugares, né? Sim. Mas pensando em gestão, eu sei que horas o parto vai começar, eu sei que horas o parto vai terminar, eu posso marcar 10 cesáreas no mesmo dia. Pra que esperar 40 semanas, que é quando a maior parte dos nenês nascem? Vamos fazer tudo com 39, porque 39 tem maior chance de esse parto não acontecer e eu fazer uma cesárea em 30 minutos, que a maior parte das vezes é o que acontece. Um parto vaginal, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. A gente precisa assegurar o nosso coração de que cada mulher vai ter um processo diferente. Aquela sala pode ficar ocupada por várias horas. E isso é o que acontecia em casa. É a coisa mais natural do mundo, as mulheres parirem. Eu acho que sim. E eu acho que tem uma coisa que a gente também tem que trazer, é as histórias, né? Sim. Lô, que tem por trás, assim. É a mãe que deu errado, é a vizinha que aconteceu alguma coisa muito grave no parto. E lembrar que cada mulher é única, cada história é única. E quando a gente faz realmente um atendimento baseado em evidências e com uma equipe que sabe te conduzir, né? Não é isso que acontece. A maioria das vezes do que vem para a tona e do que se conta são as tragédias, né? É muito mais comum isso ser mais evidente. Então, óbvio que a gente entende e que isso vai trazer um medo, né? A minha irmã teve uma história ruim. Isso é muito próximo, isso traz um medo, a gente entende isso. Mas também é nosso papel desmistificar isso. Com certeza. E tentar colocar na mulher a segurança de que ela é capaz, né? Exato. Tá muito comum nas mídias falar sobre violência obstétrica. Eu acho que é realmente um tema bastante relevante, muito no sentido de dar empoderamento para as mulheres, de entenderem o que elas estão passando, identificarem o que é e o que não é violento e reivindicarem os seus direitos. Mas isso acaba sendo prejudicial quando a gente começa a consumir muito desse conteúdo. A gente acaba focando muito mais no que dá errado e no que pode acontecer de grave do que na maior parte das vezes acontece, que é um processo natural, o parto, né? E eu acho que é isso, assim, o que a gente tá com esse tema hoje falando, né, Lu? Sobre medo do parto. Eu acho que sintetizar que é muita coisa envolvida na questão de trazer esse medo, de ter medo do parto. E a gente super acredita nisso e entende que dá medo. Sim. Eu acho que é o medo dessa falta de controle, é o medo principalmente do desconhecido. Mas o desconhecido é não só o parto, né? Sim. O desconhecido é essa nova vida que vai ser, é a maternidade que vai acontecer, é uma mudança de vida que vai acontecer. E a gente tem medo do que a gente não conhece, do que a gente não tem controle. Então, entender que a gente vai estar aqui, né? Eu acho que é escolher uma equipe de confiança para esse momento, Com certeza, faz toda a diferença. E se informar. Não só a paciente, isso é uma questão da família. Seria tão bom se todo mundo se informasse sobre não só a paciente e o acompanhante, a acompanhante, mas quem está envolvido naquele processo da gestação, do nascimento, se informar, buscar a sua obstetra, profissionais com capacidade técnica de decisão para explicar o que está acontecendo, mostrar realmente quais são os desfechos possíveis para aquele contexto daquela gestação. Quanto mais informação você tiver, mais poder de discernimento você vai ter no momento do teu parto. Você vai ter um outro controle, você vai mudar o teu controle, não é sobre o desfecho, mas é sobre o teu corpo, entender que aquilo que você está passando é normal. Então, o que a gente pode fazer nesse contexto do medo para diminuir esse sentimento? É se informar, é você buscar informações de pessoas que têm embasamento científico, de que têm experiência, não só experiência tua, eu tive o meu filho, eu sei o que estou falando, não. Busque a tua obstetra, busque a tua enfermeira obstetra. Quanto mais informações você tiver, menos medo você vai ter. A gente vai mudar um pouco esse controle para um controle de informação mesmo, do que esperar no momento do teu parto. Então, a gente conversou sobre esse tema e na próxima semana tem um novo tema voltado para a saúde da mulher aqui no Café da Case.